Anota isso aí para você nunca mais esquecer. Os resultados que eu quero não está naquilo que eu vejo, está naquilo que eu não vejo. O que é resultado? Resultado é fruto. Quando você olha para uma macieira num pomar, até que ela gere maçã, você não sabe que ela é uma macieira. Mas você só diz que aquela macieira, ela é boa o quê? Quando ela existe, está só na folha, ou quando ela começa a dar maçã? Quando ela começa a dar maçã. Então, quando você começa a ver os frutos, é que você fala, cara, essa macieira é uma macieira de resultado. Mas a pergunta que eu te faço é, vamos descer mais um nível, vamos a um nível mais profundo. Tudo aquilo que gera o resultado na macieira, a gente enxerga? A gente não enxerga. Mas durante muito tempo, aquilo que a gente não vê está sendo trabalhado nela para ela gerar o fruto. O que é isso? É o que você precisa trabalhar dentro do teu negócio. Bate-papo. Acho que a mentoria, ela é troca de experiência, né? Troca de coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram, coisas que dão certo para um, às vezes não dá certo para outros, né? Mas que é muito importante a gente estar num ambiente assim, porque uma mente afia a outra, né? Esse é o objetivo do Mastermind, né? O Mastermind é isso. Todos com o mesmo propósito, trocando experiência para que a experiência de um possa ajudar o outro, né? E conversando com o Léo, daí o Léo falou para mim, Davidson, tem como dar uma aula para os meus mentorados, fazer um bate-papo com eles e a gente falar um pouquinho sobre coisas que funcionam no nosso negócio, coisas que às vezes, né, não vão funcionar e que são importantes para a gente poder ter resultado, né? Uma coisa muito importante que eu quero começar falando para vocês é sobre essa questão de vender e empreender, né? Então, uma coisa que tem que estar bem claro para todo mundo, para todo empresário, para todo grande empreendedor é o seguinte: todo grande empreendedor é um grande vendedor, certo? Todo empreendedor é um grande vendedor. Porque ele era aquele cara que estava bem numa empresa, numa operação, e um dia ele percebeu que ele falou assim, cara, mas o meu resultado carrega a empresa nas costas. Cara, se eu vender 10 carros para mim, eu ganho muito mais do que vender 10 carros para outra pessoa, eu ganho muito mais dinheiro. E aí começa aquela vozinha a falar pro cara assim, pô, não tá na hora de você abrir tua loja? Não tá na hora de você abrir teu negócio? Não tá na hora de você fazer, né? A grande maioria, assim, 90%, 95% de quem tá, principalmente no segmento de carro, acontece isso. Por que eu falo isso para vocês? Porque eu comecei no negócio de carro em 2004, como vendedor de seminovo, lá no Grupo Barigui. Aí depois de um ano eu fui promovido a instrutor de treinamento, fui treinar os vendedores antigos, os vendedores novos, formar os vendedores novos e reciclar os vendedores velhos, com um ano de vendas. Mas o que eu entendi nesse um ano de vendas que me colocou em 2005 para construir toda a metodologia de vendas do Grupo Barigui? Para formar vendedor, aí depois eu construí metodologias para formar gestor, construí metodologias para formar gerente de marketing e para formar diretor. Fiquei 4 anos na área de treinamento. E até hoje, o que eles usam lá foram coisas que eu implantei lá, que eu implementei lá. Então esse mundo, esses bastidores, eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. O que foi que eu percebi lá que realmente trouxe mudanças para um grupo que usa até hoje a metodologia e trouxe mudanças para mim, para os meus negócios e para mim no segmento de automóveis. O que trouxe essa mudança para mim? Primeiro, entender que nunca a gente vai ter um resultado sem metodologia. Nunca. O que fez você ter resultado como vendedor, Davidson? Metodologia. Porque no Exército, como eu fui oficial do Exército, eu entendi que tudo que a gente fazia no Exército tem metodologia. Está escrito, tem manual, tem procedimento, tem que ter disciplina para executar o manual. Não é o que a gente quer fazer, é o que tem que ser feito. Então, isso independe da vontade. Então, essa mentalidade, eu já entrei como vendedor com essa mentalidade, que tudo que tem que ser feito, deve ser feito com disciplina e dentro de uma metodologia. Sem metodologia, eu não ia ter resultado. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a ver o que os melhores vendedores faziam, tive a grata oportunidade de entrar numa loja onde tinham grandes vendedores e eu comecei a copiar o que os melhores vendedores faziam e começava a escrever e seguir aquela metodologia. Por quê? Até então eu tinha sido militar, eu não tinha sido vendedor, eu nem sabia por onde começar a vender, mas eu sabia que para atingir aquele resultado tinha um caminho. E eu falei assim, cara, tudo tem uma metodologia, tudo tem uma forma de fazer. E aí, essa mentalidade minha me fez começar, aí eu ficava olhando os caras atender, como que eles abordavam o cliente, como que eles pesquisavam o cliente,
como que eles faziam as negociações, como que eles faziam o fechamento, como que eles usavam a matemática financeira no fechamento, como que eles calculavam taxa de juros, como que os caras faziam follow-up, porque tem um vendedor que fecha no primeiro atendimento e tem um vendedor que fecha no acompanhamento do cliente. Tem dois perfis de vendedores, né? O que é matador, o cara sentou, vendeu, e tem aquele que o cara levantou, foi embora, mas ele continua fazendo um bom acompanhamento, o cliente volta e ele fecha. E aí eu comecei a anotar essas coisas, comecei a fazer. Então todos os dias eu sentava na minha mesa, chegava às 7h45, saía 19 horas da loja, cara, e eu ficava focando no meu processo, não no meu resultado. Então a gente foca no processo e o resultado é consequência. Por que tem vendedor que não vende? Porque foca no resultado e não foca no processo. E aí, o que eu entendi? Que também para fazer gestão é a mesma coisa. Gestão de loja também é a mesma coisa. Não adianta eu querer sonhar com 50, 100 carros se eu não focar o processo para chegar em 100 carros, em 50 carros. É um caminho que me leva ao resultado. Não sei onde vocês estão, mas, por exemplo, eu estou aqui no Boqueirão, aqui com o Léo. Vou sair daqui, vou chegar no Parque Barigui. Adianta eu pensar que eu vou sair correndo daqui, ficar pensando no Barigui? Eu tenho que pensar no quê? No caminho que eu vou fazer o caminho até lá e eu vou chegar. Não adianta eu ficar sofrendo, o Parque Barigui, porque o Parque Barigui... Não, eu tenho que entrar em ação, seguir um caminho que eu vou definir antes qual que é e vou aos pouquinhos executando passo a passo até eu chegar lá. Eu sei que daqui até lá vai ter o quê? Uns 12, 15 quilômetros? Beleza, eu sei que a cada quilômetro percorrido eu estou mais perto do meu objetivo. Então eu tenho que focar as etapas do objetivo para eu chegar no meu objetivo maior. E muita gente acaba focando o objetivo maior e não foca as etapas do processo. Então, durante toda a minha jornada de 2004 até hoje, e passando por várias empresas, mentoreando várias empresas, atendendo também grupos de concessionária também, atendendo lojas de carro, o que está muito claro? A dificuldade de todo mundo, tá? Dos empresários, qual que é? É entender essa etapa da gestão. Então, todo vendedor, todo empresário é um grande vendedor, mas esse espaço entre a venda e o empreender, existe o caminho da gestão. E que não tem certo e errado, mas que acaba pulando. Então a maioria dos empresários pula a parte da gestão. E não passou por uma escola de gestão. Não passou por uma especialização em gestão. E a gestão, o nome é simples, mas ela é simples, mas as etapas da gestão são complexas. Porque ela envolve números, envolve indicadores, envolve processos, envolve cultura, envolve implantação de cultura, envolve treinamento. E essa etapa da gestão hoje, de verdade mesmo, galera, é o que falta para muita gente estourar. Porque coragem, vocês já têm. Determinação, vocês já têm. O que falta é essa parte da gestão. E por que é tão difícil essa etapa, né, para quem empreende? Entender a importância disso, porque não viveu. É como se fosse a gente falar da Disney sem ter ido na Disney. Você percebe que quem vai na Disney e fala da Disney tem mais chance de convencer que é um lugar legal do que quem nunca foi. Porque quem nunca foi fica imaginando como é. Porque a Disney, ele fala baseado em informação, em coisa que ele ouviu, em coisa que ele viu, mas não em coisas que ele viveu. Percebe? Então, essa é a grande dificuldade, eu diria que é a grande barreira que a maioria de vocês pode ter. Eu vou generalizar aqui, tá? Independente de um ou de outro, eu vou generalizar, porque é o que eu vejo na maioria das vezes, tá? Então, assim, essa dificuldade, essa barreira, por quê? Porque resiste em viver essa experiência da gestão. Então, a ponte que liga o vendedor ao empreendedor é gestão. Quanto mais vocês focarem nisso, quanto mais vocês entenderem essas etapas da gestão, essa organização de processos dentro da empresa, a questão de cultura, o impacto de uma cultura dentro de um negócio, vocês vão consolidar um negócio cada vez maior. Tá? Então, para entregar a ferramenta também para vocês, que é os pilares, que eu sempre trabalho quando o assunto é gestão. Divida a gestão de vocês em 5 partes. Tá? 5 partes. Estratégia, marketing, prospecção, venda e acompanhamento, que é a parte de indicadores de performance. Beleza? Vou repetir. Estratégia, gestão estratégica, gestão de marketing, gestão de prospecção, gestão de vendas e gestão de indicadores de performance. Cada um desses pilares tem processos que devem ser desenvolvidos dentro deles.
Só que você só vai saber se tudo isso está dando certo se você fizer o quê? Acompanhar e estabelecer números para cada pilar desse. Senão ele fica no achismo, fica assim, eu acho que está dando certo. E é por isso que muita gente abandona os processos de gestão, por quê? Porque não mede. Então, para a gente ter resultado, para a gente poder fazer qualquer coisa bem e performar bem, e a gente se motivar, a gente precisa do quê? Precisa de indicador. Você imaginou eu sair, igual eu comecei dando exemplo, eu saí correndo daqui para o Parque Barigui. Cara, mas eu não tenho a mínima noção se eu estou perto ou longe, ou quanto que eu percorri. Você já parou para pensar que a minha motivação, ela pode se esgotar no caminho? Porque eu não sei quanto tempo ainda falta. E às vezes eu posso estar muito perto do meu objetivo e desistir dele. Ou eu estou muito distante dele e posso achar que eu já fiz demais. E na verdade eu não fiz nem a metade ainda do que eu tenho que fazer. E aí é isso que frustra o empresário. É isso que frustra as pessoas em tudo que elas vão fazer na vida. A maioria das pessoas são frustradas na vida por quê? Porque elas não têm indicador de performance. Elas não traçam metas concretas. E não é um monte de coisa. Foca numa única coisa e faz bem feito, uma coisa de cada vez. Às vezes as pessoas querem fazer tudo de uma vez. Cara, você não vai... Eu falei para vocês 5 pilares, você não vai conseguir fazer os 5 de uma vez. Você vai ter que começar por etapas. Então, a primeira, mais importante, qual que é? A estratégia. O que vai na estratégia? A estratégia vai, quantos carros eu quero vender? Quanto eu preciso faturar? Eu quero vender mais ou eu quero vender melhor? É uma diferença aí. Vender mais e vender melhor. Eu quero escalar ou eu quero escalonar? Eu quero vender mais. Beleza. Por quê? Porque o meu ticket médio ele é menor, minha margem de lucro ela é menor, e aí eu preciso de volume para compensar o meu resultado final. Perfeito. Eu quero vender melhor, por quê? O meu ticket é maior, a minha margem é maior, e eu preciso ajustar uma estratégia para a minha margem, porque daí eu fazendo uma margem melhor, eu tenho mais lucro, eu pago a minha operação e me sobra dinheiro. A questão é que muita gente sai achando que vai resolver o problema da empresa só vendendo mais. E às vezes você vai resolver o problema da empresa vendendo melhor. Porque vender mais também aumenta custo. Então existe uma linha, que por isso que eu falo que os números são importantes, e vocês precisam ter muito foco na gestão financeira da empresa, que é o DRE de vocês. Quanto eu faturo? Falando de forma bem simples. Quanto eu faturo? Quanto eu pago de imposto? Quais são os gastos da minha empresa? Né? Quanto sobra no final? Então assim, quanto eu faturo, pago imposto, pago alguma coisinha ali de despesa da operação, tenho uma margem bruta. Da margem bruta é que vem todos os custos variáveis e fixos do meu negócio. Aí eu pergunto para vocês, está todo mundo pronto para discutir DRE? Quem aí dá aula de DRE? Levanta o braço. É o primeiro, tá vendo? Então assim, é o primeiro, porque olha comigo, pensa comigo. Eu quero ter mais margem no meu negócio, quero faturar mais, quero controlar a despesa, preciso de lucro. Cara, mas eu não tenho um indicador de lucro. Eu fico olhando negócio a negócio, eu fico olhando, vendi um carro, vendi outro, me sobrou 10, me sobrou 15, me sobrou 30, me sobrou 10, mas eu não tenho uma estratégia de montante. Porque o que vai mandar na operação é o montante, quanto que você vai acumular de lucro bruto, de margem bruta. Então, para pagar a tua operação, vamos supor que o ponto de equilíbrio é 150 mil reais. Então, a tua margem bruta, para você começar a brincadeira, é 150 mil. Então, a tua meta não é vender 10 carros, a tua meta é dar 150 mil de lucro. Aí eu faço a conta inversa. Para eu dar 150 mil de lucro, quais são os produtos que eu preciso ter para chegar nesse número? Quanto eu tenho que fazer de retorno? Quanto eu tenho que fazer de margem? Qual produto eu tenho que pegar? Quanto eu tenho que fazer de repasse? Porque minha meta não é vender carro, a minha meta é ganhar 150 mil. Aí a minha cabeça começa a mudar porque eu jogo o jogo do lucro e não o jogo do volume. Que eu quero vender carro. Não, eu quero dar lucro. Quanto que eu tenho que fazer? E nesse treinamento de você começar a olhar esses números, você começa a buscar saídas para jogar 150 mil de margem bruta para pagar teu custo fixo, que é 150 mil. Depois que deu 150 mil, aí o que sobra é lucro operacional. Então, fica aí a nota para vocês, cara, se especializem. Acreditem no que eu estou falando para vocês, se especializem em demonstrativo de resultado do exercício, DRE. Balanço é uma coisa, DRE é outra. Balanço é quanto meu capital cresceu, quanto vale a minha empresa, quanto que eu tenho de imobilizado, quanto que eu tenho na estrutura, quanto vale a minha operação, isso é balanço. Quanto entrou, quanto saiu, quanto sobrou no final. Às vezes, no balanço,
Pode ser que o teu resultado seja bom, mas o DRE teu resultado seja ruim. Como assim? O balanço vamos supor que o teu patrimônio, você começou com o teu patrimônio, com, né, teus carros girando ali, você estava com 600 mil na virada do mês. E aí você fez um negócio um pelo outro, você não alcançou os 150 mil de margem bruta, mas o teu patrimônio ele foi para 800 mil. Então você teve um ganho de 200, então no teu balanço a tua empresa vale mais, mas o teu DRE deu prejuízo. Entenderam? Então, balanço e DRE são coisas de... DRE é o quanto como a tua operação está indo. Separar coisas pessoais, tuas contas pessoais das contas da empresa. Tira. Ah, mas eu tenho aqui o aluguel, sei lá, tira. Porque senão você vai confundir o teu negócio. Às vezes o teu negócio está dando lucro, mas você acha que não está dando lucro porque tem coisa que não deveria estar ali na tua despesa. E aí você começa a querer desistir às vezes da empresa, achando que o teu negócio é ruim, por quê? A tua estratégia de olhar para o negócio está errada. Entendeu? Então isso é um ponto. Fala aí, Laudi. Laudi é isso? Laudi? Laudicar, fala aí. Então, quando você fala em DRE, seria um controle, pelo menos assim, estou tendo um custo muito alto, mas pelo menos eu sei o que eu estou sangrando, aonde está o problema. Ter um controle sobre as minhas despesas, imposto, seja o que for, e minha margem de lucro líquido. Isso resume o DRE, certo? Isso, perfeito, Tá? perfeito. Por exemplo, quanto que a empresa gastou de guincho, combustível esse mês? Eu tenho controle sobre tudo. Isso. Seria isso que eu Perfeito, é isso aí. Por que isso é importante? Porque quando você tem todas as linhas das tuas despesas e todas as linhas das tuas receitas bem desenhada, quando você fecha o mês, você vai olhar as linhas. E aí, aquela linha que você entender que ela precisa performar melhor, o que você vai fazer? Você vai estabelecer um processo para melhorar aquele resultado. Aí você desenha o processo, treina as pessoas, eles vão executar aquele processo e você vai saber se aquele processo está funcionando ou não quando você enquadrar a tua despesa onde ela deveria ser. E aí o processo ele se paga. Por que muita gente acha que colocar alguém na operação e construir um processo é caro? Porque ele não mede. Vamos supor que você olhou lá, Cláudio, que o combustível, você estava gastando lá 30 mil de combustível. Você falou, cara, é demais 30 mil de combustível, onde está indo isso? Cara, você concorda comigo que se você desenha um processo para economizar com 10 mil de combustível, põe uma pessoa para cuidar disso, e você acompanha isso ali como um padrão e como processo da empresa, você concorda comigo que você enquadrando em 20 mil, você salva 120 mil no ano? Essa pessoa se paga ou não se paga? Irmão, eu fiz um cálculo para eles ontem na transferência. Por exemplo, o Pedro não cobra a transferência do cliente, o Marlon não cobra a transferência do cliente. Eu fiz um cálculo para eles ontem, que a loja aqui vende média de 30 carros no mês. Nós temos uma média... Tá escutando o que ele está falando? E nós temos uma média de R$400 de lucro por transferência. No mês, dá 12 mil. 12 mil. Vezes 12, dá 140 mil. Isso, como eu fiz um cálculo? Através do meu DRE. E eu passei isso para eles ontem, eles não fazem. A maioria nem cobra transferência, libera receita e faz troca. Então, tipo assim, mas como o Léo fez isso? Olhando meu DRE, fazendo análise, vendo da onde eu consigo gerar mais receita para minha loja. Cara, eu tô falando de 145 mil. Perfeito. Às vezes tem loja aí que não tá sobrando. Ó, eu vou pegar esse exemplo que o Léo falou da transferência, tá? Se você tivesse na linha do teu DRE, linha de receita, transferência, receita, estabelecesse uma meta de receita na transferência, você já ia entender que ela está desenquadrada. O que você ia fazer? Estabelecer um processo para melhorar a receita, estabelecer uma meta de receita na transferência e acompanhar isso. E você... Aí essa pessoa que você coloca, ou se você vai colocar uma pessoa, se você não vai colocar uma pessoa, aí tem que pensar na estratégia, se cabe uma pessoa, não cabe, vai fazer um sistema, vai colocar numa campanha, aí tem que ver a estratégia de como você vai fazer para performar isso. Que aí entra o processo, que é estudar o processo, desenhar a melhor forma de performar isso e acompanhar. Se você entender que vai botar um processo, vai botar uma pessoa, vai fazer, vai compartilhar com o vendedor uma comissão por transferência vendida, enfim, alguma coisa assim, sem perder margem, né? Porque senão o vendedor dá da margem, daí você paga a comissão 2 vezes, então tem que fazer algo muito bem desenhado, bem estruturado. Se você entender que vai melhorar essa performance e que você vai de 4 mil, cara, para 12 mil, você aumenta 8 mil essa receita, e aí a tua conta é sempre vezes 12, não é 8 mil no mês. É 8, tudo que você melhorar na tua operação, multiplica sempre por 12. Empresário não multiplica pelo mês, ele multiplica por 12. Porque quando você somar todas essas quireras que você vai ganhando, vai economizando e vai performando melhor de receita, nos custos e na receita, custos e receita,
Lá no final, quando você soma e multiplica isso por 12, você olha no final dos 12 meses, isso aí te dá às vezes 2 meses de operação, dá o 13º e o 14º. Entenderam? Faz sentido para vocês? Tudo bem até aí? Estou falando bastante, quero ouvir um pouquinho de vocês, perguntas aí, vamos lá. Porque às vezes eu posso, me dá o termômetro aí, vocês também, que às vezes eu posso acelerar um pouquinho para um lado, para o outro. Eu entendo que tem pessoas que estão em níveis diferentes, tá? Não entendam isso assim, gente, como errado. Entenda como um aprendizado. Fala assim, ó, cara, tem coisas que eu não conhecia, que você não conhecia. E tá tudo bem. Se eu não tivesse passado também pelos grandes grupos que eu passei, muito provavelmente eu não teria essa informação. Mas esses grupos só se tornaram grandes porque fizeram isso que eu estou falando para vocês. Grandes empresas se tornam grandes empresas porque fazem isso que eu estou falando para vocês bem feito, tá? Pode mandar a pergunta aí, dúvida, vamos lá. Eu sei que vocês devem estar pensando um monte de coisa, como começar, como fazer, como... Vai lá, manda aí. Não precisa ter vergonha, um de cada vez, senão congestiona aqui. Hoje a gente tem, pelo menos acho que boa parte da galera que utiliza o AutoConf como sistema da loja. O Léo até falou isso sobre a questão que ele conseguiu enxergar essa questão ontem na hora que ele falou transferência, e eu até coloquei minha cabeça aqui, parei para somar isso aqui, a quantidade de dinheiro que eu estou deixando embora. Isso. Ô Léo, você utiliza hoje 100% disso dentro do AutoConf, você usa o sistema, e assim, aí a gente vai dentro dessas reuniões, aí a gente fica pensando assim, a gente que está aqui na gestão, e eu estou aprendendo demais aqui dentro dessa mentoria do Léo, porque eu falo assim, ser empresário, muitas vezes a gente acha que é só uma nomenclatura, né? Eu sou dono do meu negócio. Muitas das vezes você é só empregado do negócio, você fala que é seu, mas de fato não é. Eu vivi boa parte da minha jornada aqui como empreendedor, assim, né? Contratar hoje um financeiro, seria ideal contratar uma pessoa de contabilidade, por exemplo, porque essa pessoa saberia fazer isso. Porque hoje eu tenho um financeiro que é minha esposa, mas minha cabeça já está começando a ver que, tipo assim, eu preciso de alguém mais, sabe, eu vou caçar uma briga, mas não tem problema, é pro bem do negócio. Tá. Que perfil contratar, né? Essa é a tua pergunta, certo? Porque eu digo assim, porque eu mesmo na DRE aqui, e é uma bagunça. Sim. Tem vergonha de mostrar, porque assim, competência do mês passado, que paga agora, aí esses dias eu fiz uma reunião com o pessoal do AutoConf para entender de fato essa questão do DRE, que você olha que o trem tá lá, 120 mil negativo, não tá certo. Entendeu? Sim. Tá. O que é importante? Você ter alguém que trabalhe com você nessa parte financeira que entenda também dos processos dos processos do dia a dia, tá? Por quê? Porque quando bater na mão dela, tipo, banco, cobrar retorno, verificar se já pagou, pagamento de contrato, olhar todos os documentos se estão ok ou não, consultar despesas, tudo, isso te ajuda. Então é importante que você tenha uma pessoa, você tem quantas pessoas na tua operação? 6. No financeiro você tem uma, certo? Então, é importante que essa pessoa seja uma pessoa experiente com processos. Ou você treine alguém para isso, ou você entenda quais são os processos que ela tem que dominar. Por quê? Quando você não tiver, vai bater muitas coisas na mão dela que ela precisa lançar certo, entender do que se trata. Então é importante que alguém que já tenha sido administrativo de alguma concessionária, alguém que já tenha trabalhado já com isso, que entendam, né, bem desses processos, porque o financeiro é onde vai barrar muita coisa errada, entendeu? Do vendedor, é onde vai descobrir muita coisa que você pode estar fazendo errado, de documentação, alguma coisa assim, que pode dar um problema também. Então você acaba tendo uma pessoa que vai te apoiar não só no financeiro, contas a pagar e contas a receber, mas ela também te ajuda no controle dos processos. Eu recomendaria, né, aconselharia que você tivesse uma pessoa com experiência também em faturamento de automóvel. Tá? Para te ajudar a acelerar o teu processo, entendeu? Como você não tem um processo definido, vai ficar difícil você ensinar essa pessoa, entendeu? Porque o que ela vai ter que... Como que você vai ensinar ela se o teu processo não está definido, entende? Ela vai aprender às vezes coisa errada até. Entendeu? Então, você tem que trazer alguém que te ajude a organizar a casa e que já entenda disso, entendeu? Então, essa pessoa vai comandar o financeiro mesmo, entende? Entender isso, como funciona. E a tua esposa é uma ótima oportunidade para ela aprender como funciona, entendeu? Daqui a pouco, quando você tiver maior, vai ter espaço para as duas, entende? Mas é importante que ela seja uma oportunidade para ela também, aí você não vai estar comprando uma briga, porque você está contratando alguém que para ela também vai agregar, entende? Ela também vai ter que aprender e ver como é que todo esse processo funciona. Então vai ser bom para ela também. É muito melhor do que você, né, demitir ela e falar, vai trabalhar em outro lugar para alguém, aprende, daí depois você volta, né? Entendeu? Então, tá? Então, beleza? Fechou? Te ajudei, cara? Mais alguém? Não? Então vamos lá. Pontos da cultura agora, falar para vocês de cultura, tá? Então assim,
o que eu falo sempre aqui pro Léo, eu fico aqui como conselheiro aqui do Léo e o Léo me consulta. Vocês vejam a experiência que o Léo já tem. E mesmo assim o Léo ele nunca tá parado, cara. Ele sempre tá buscando aperfeiçoar. Ele sempre tá buscando alguém que tenha uma experiência maior que ele em determinado assunto. Por quê? Isso chama-se coração ensinável. Então assim, o que derruba o homem de vendas? Foi a primeira lição que eu tive na área de vendas, que eu escutei um puta diretor falando, que era um dos acionistas do Grupo Barigui, que foi meu mentor por 10 anos, esse cara, chamado Ângelo Zagonel. O Grupo Barigui deve o que é na área comercial a esse cara. Acho uma pena que as pessoas não conheçam toda a história e como que ele estruturou toda a questão do Grupo Barigui. Quais foram as primeiras lições que esse cara me deu? Ele diz o seguinte: Davidson, o que mata o homem de vendas é o ego, a vaidade. Anota isso, gente. O que mata o homem, o que pode matar o teu negócio chama-se vaidade. Vaidade. Porque a vaidade, ela às vezes toma conta do nosso coração, toma conta do coração das pessoas, e as pessoas esquecem de aprender, elas param de aprender. Quando a vaidade ocupa o espaço, vai embora a vontade de aprender. E isso derruba o homem de vendas, porque ele não quer mais aprender. Ele acha que ele já sabe tudo. Como ele atingiu aquele resultado, ele já foi muito mais além daquilo que ele imaginou que ele chegaria. Eu sei que muitos de vocês hoje, do que vocês já têm de resultado, quando vocês olham para trás de onde vocês saíram, como vocês eram, do que vocês passaram, eu sei que vocês olham para o lado e falam assim, cara, quando eu olho para aquilo que eu tenho, eu já tenho muito mais do que eu sonhei que eu poderia ter um dia. Mas quem disse que esse é o teu limite? Quem disse que vai parar por aí? Quem disse que Deus já deu tudo que Ele podia dar para você? Quem disse que esse é o teu limite? Quem disse que Deus já te deu tudo? Entende? Só que a gente coloca as limitações, a gente fica tão feliz com o que a gente já recebeu, tão grato, que a gente acha que Deus já nos deu tudo. Mas Deus não mandou a gente parar. Deus mandou a gente continuar. A gente precisa continuar avançando. Então, isso que você recebeu não é nem 10%, é 10% daquilo que ainda Deus vai te dar. Mas se a vaidade ela toma conta do nosso coração, do teu coração na área de vendas, porque daí a gente começa a ver os resultados, a gente começa a ter resultado, a gente acha que a gente é o cara. E esse é o problema, porque a gente mede resultado pelo dinheiro. A gente precisa começar a entender que o que vai fazer a gente crescer, os frutos que você vai gerar, não está naquilo que você vê, está naquilo que você não vê. Anota isso aí para você nunca mais esquecer. Os resultados que eu quero não está naquilo que eu vejo, está naquilo que eu não vejo. O que é resultado? Resultado é fruto. Quando você olha para uma macieira num pomar, até que ela gere maçã, você não sabe que ela é uma macieira. Mas você só diz que aquela macieira, ela é boa o quê? Quando ela existe, está só na folha ou quando ela começa a dar maçã? Quando ela começa a dar maçã. Então, quando você começa a ver os frutos, é que você fala, cara, essa macieira é uma macieira de resultado. Mas a pergunta que eu te faço é, vamos descer mais um nível, vamos a um nível mais profundo. Tudo aquilo que gera o resultado na macieira, a gente enxerga? A gente não enxerga. Mas durante muito tempo, aquilo que a gente não vê está sendo trabalhado nela para ela gerar o fruto. O que é isso? É o que você precisa trabalhar dentro do teu negócio. Que é o quê? A tua mentalidade. A tua mente, o teu negócio vai ser do tamanho daquilo que cabe na tua cabeça. Porque o teu negócio, os frutos do teu negócio, ele se alimenta da tua mente. Os frutos do teu negócio, ele se alimenta da tua mentalidade. É você, imagina a macieira.